Olá, pessoal do canal, Alex Lira aqui de volta com vocês. E hoje vamos dar sequência à nossa série Engenheiros e Arquitetos pelo Mundo. E dessa vez o nosso convidado vem lá do Canadá. Ele vai estar falando um pouco da experiência dele, especificamente na cidade de Vancouver. O Rafael Bessa tem 30 anos, engenheiro brasileiro, 8 anos de carreira, dentre os quais 5 anos na Petrobras, no Brasil, mas já está há 2 anos no Canadá. Tudo bom, Rafael? Tudo bom, Alex? Tranquilo. Beleza, seja bem-vindo, obrigado aí pela tua disponibilidade. Já dei uma leve introdução aí, gostaria que você se Hum. apresentasse aí para a nossa audiência. Ah, Pois bem, então, meu nome é Rafael Bessa, como você falou, eu tenho 30 anos, vim para o Canadá em 2016, inicialmente somente com visto de trabalho, consegui a aprovação para fazer um mestrado de área de engenharia química aqui. Desde lá, estudando, procurando novas oportunidades. Meu interesse de vir ao país foi um conjunto de situação econômica e insegurança, né, no Brasil que a gente vem enfrentando e ter a experiência internacional que eu nunca havia tido. E assim, pela minha idade, eu imaginava que se eu não tivesse logo isso, seria cada vez mais difícil, pela estabilidade que a empresa me proporcionava, uma boa remuneração. Então, foi assim, sair da zona de conforto mesmo, dar a cara a tapa para fazer algo novo e diferente. Beleza, então, Rafael. Então, quer dizer, funcionário público no Brasil, 5 anos de experiência na Petrobras. E o que que deu assim para você ir para o Canadá? Já era um desejo Canadá ou teve um motivo específico para você ir para o Canadá? Não, assim, como eu tinha te falado, eu sempre tive a vontade de ter uma experiência internacional e viajei um pouco, né, para alguns países diferentes, assim, mais a lazer, fui para os Estados Unidos, Austrália, Europa, e fiquei naquela decisão de saber qual país que eu iria. Inicialmente o plano era os Estados Unidos, só que os Estados Unidos é um pouco complicado para você conseguir o visto permanente, chamado Green Card, né? Assim, e o Canadá e a Austrália tinham uma facilidade maior. A partir do momento que você ganha uma experiência de trabalho aqui, você melhora o seu inglês, eles têm um processo de residência permanente que você vai somando pontos. Então, assim, ficou muito evidente que o Canadá e a Austrália eram melhores opções para mim, para minha situação de imigrante qualificado, no exterior. E a Europa seria também uma possibilidade muito forte na minha situação, por causa de que eu tenho cidadania portuguesa. Então, qualquer país dentro da União Europeia seria relativamente fácil. Mas aí foi a questão do balanço da língua, da aceitação do imigrante, da necessidade. Eu achei que nesse balanço, o Canadá ou a Austrália foram os que mais me atraíram. E aí acabou, no final das contas, vindo para o Canadá. Bacana, interessante. Mas no final a gente vai voltar nesse tema, visto que eu sei que você tem bastante coisa para É. falar para a galera que está lá no Brasil. Mas me fala uma coisa, vamos tentar ir na sequência aí, lógica das coisas. Como é que estava a tua língua? Você está numa área de língua inglesa. Então, como Uhum. é que estava a tua língua inglesa quando você chegou? Você teve que fazer cursos ou você fez curso no Brasil? Conta para a gente um pouco disso. Eu fiz curso no Brasil quando eu tinha 14, até os 19 anos, fiz uns 5 anos de curso. Depois teve um hiato de até os meus 28, né, que foi quando eu vim. E só usava inglês mesmo nas viagens. E assim, tinha para viagem era suficiente, mas tinha clássica assim, dificuldade com o telefone, tinha dificuldade às vezes de falar, de concluir o raciocínio melhor, mas para viagem era suficiente. Então, eu estudei bastante antes de vir para cá, porque precisei fazer teste de proficiência, né? Porque para você ser admitido nas universidades, você tem que fazer o chamado TOEFL ou IELTS e conseguir uma nota mínima. Então, foi assim, o meu retorno a estudar inglês no Brasil foi, diria, um ano e meio antes, ou um ano antes de vir para cá. Comecei a fazer curso de focado em IELTS, né? Para poder estudar, me preparar, fiz a prova do IELTS e do TOEFL, eu consegui a nota necessária, apliquei para a universidade e vim. Então, só para a galera entender, você estava no Brasil, já estava com pensamento em ingressar num mestrado, alguma coisa assim, e já começou a se preparar fazendo cursos preparatórios para esses testes, é isso? Exato, você não tem como, você não consegue vir para cá sem ter o visto estudante. Para ter o visto estudante, você tem que ter aceito para alguma universidade ou college, e normalmente eles pedem o certificado de inglês, né, o teste de proficiência. Então, existem outras formas de vir sem ser com um estudo, mas a maioria delas você vai precisar do teste de proficiência.
Seja até, por exemplo, você vir imigrando do Brasil como residente permanente, você também tem que fazer teste de proficiência. A única forma que você vem para o Canadá sem fazer teste é se você vier estudar, por exemplo, inglês. Então, a pessoa vem aqui estudar inglês durante, não sei, 3, 6 meses, se prepara, faz um teste de proficiência até por aqui mesmo, depois aplica para o visto de estudo. Então, há bastante opções, sabe, para você conseguir vir. Bacana, legal. Fala um pouco para a gente, assim, nesse período que você chegou aí, você já foi direto estudar, ou você já tentou trabalhar com outras coisas, tentou se inserir no mercado, alguma coisa para fazer dinheiro? Fala para a gente aí um pouco disso. Então, assim, deixa eu explicar, minha situação foi um pouco diferente das pessoas normalmente que vêm aqui, né? Na verdade, tudo começou quando eu era casado, quando eu vim para cá eu era casado, eu não havia sido aceito ainda pela universidade que eu estou estudando atualmente, mas a minha companheira na época havia sido. Então, para quem tem o visto estudante, o cônjuge tem direito ao visto de trabalho. Então, eu inicialmente vim com o visto de trabalho, sem ter nada garantido de estudo. Então, assim, meu começo aqui foi trabalho. Trabalho é entry-level, que a gente chama, né? Eu trabalhei no Chipotle. Não sei se você é dos Estados Unidos, você sabe o que eu estou falando, provavelmente. Chipotle é um restaurante mexicano americanizado, vamos dizer assim, que é como se fosse um espoleto do Brasil. É bem similar ao espoleto, só que você escolhe basicamente as comidas mexicanas. E eu trabalhei como grill no Chipotle, cortando frango, cortando carne, assim. Eu queria no início, meu objetivo era melhorar meu inglês, ter qualquer experiência aqui. Foi uma experiência um pouco pesada demais, um pouco traumática. Eu tive gerentes que eu não gostei nessa experiência, mas tudo deu certo. Logo em seguida, eu fui aceito no mestrado, já estando aqui. Isso foi muito bom, por quê? Porque eu vim com visto de trabalho e depois, dentro do Canadá, apliquei para o visto de estudo. Então, hoje eu tenho 2 vistos válidos, tanto de trabalho quanto de estudo. Aí comecei a estudar na UBC e consegui um outro trabalho para poder fazer mais uma renda na universidade. Eu trabalhava no mercado lá basicamente estoquista. E fiquei assim mais uns 5 meses, continuei os estudos. Aí no segundo termo, eu saí desse trabalho para focar na aplicação de vagas para o estágio, que na faculdade, meu mestrado, eles são 2 termos. Então, na verdade, meu mestrado é profissional, então são 2 termos, tem um break, e você faz o terceiro termo e se forma. Então, depois do segundo termo, e que tem esse break, você pode fazer um estágio de 4 ou 8 meses, que é chamado co-op no Canadá. Eu não sei se a nomenclatura nos Estados Unidos é similar. Então, eu parei de trabalhar por 4 meses, tive uma sangria de dinheiro muito forte no Brasil, né? Tive que trazer o dinheiro todo para me sustentar, mas foi fundamental para mim, porque eu me dediquei exclusivamente à universidade, que mandava muito tempo, muita carga, e aplicar em trabalho. Então, assim, é muito diferente o mercado de trabalho aqui do Brasil em questão de como você aplica, como você se porta, como você faz o seu resumê, a sua cover letter, que é um termo que as pessoas nem conhecem no Brasil. Bacana. É bacana citar esse começo, eu sempre gosto que a galera cite, porque para o pessoal saber que não é fácil, né? Todo lugar que você vai, você tem que entender qual é a cultura do lugar, o que é que você tem que se preparar, se qualificar, para que você atinja o teu resultado. E nem sempre você vai direto ao ponto, você tem que passar por outras fases, como eu também, o pessoal conhece a minha experiência, também passei muito similar em fast food também, fazendo grill, fazendo sanduíche. E é isso, e desenvolvendo a língua, né? Que a melhor maneira é trabalhando, né? Uhum, exatamente. A língua é crucial, porque nós como engenheiros, a gente sabe, a gente tem uma parte técnica muito forte, mas uma grande parte do nosso trabalho, se não muitas vezes a maior, não é você descobrir o que fazer para melhorar algo, mas passar essa mensagem para o receptor de uma forma clara e coerente que ele vá aceitar os seus argumentos para seguir em frente. E isso muitas vezes é um desafio, seja na sua língua nativa, seja no inglês. Então, a língua é crucial e as pessoas aqui têm uma desconfiança contra a língua do estrangeiro, não tem como não ter. Então, assim, essa primeira inserção no mercado é muito normal aqui. Você está aberto a qualquer experiência, a começar a ver que aqui não tem muito essa diferença entre level e um trabalho mais qualificado. A diferença é que eu digo que todos os trabalhos você consegue ter uma qualidade de vida razoável. Se você ganha um salário mínimo aqui no Canadá, até mesmo Vancouver, que é uma cidade muito cara, e você tem um parceiro, uma parceira, e os dois têm uma renda cheia de salário mínimo, você pode até sangrar do Brasil, tirar um dinheiro do Brasil, mas não vai ser tanto. Você consegue ir levando as coisas aos poucos.
Bacana, bacana, Rafael. Me fala uma coisa, então, você iniciou esse mestrado, você é engenheiro químico, não é isso? Exatamente, sou engenheiro químico formado pela FRJ. E trabalhou na área de petróleo e gás. Como é que foi esse teu mestrado era em quê? E como é que foi essa parte de estágio? Como é que foi essa parte de entrevista, de CV que você já começou falando? Fala um pouquinho pra gente. Tá. Eu, primeiro, assim, acho bem importante, no mestrado que eu estou fazendo na universidade que eu estou, eu faço mestrado na UBC, University of British Columbia. Então, tem dois tipos de mestrado, basicamente, na nossa área. Por exemplo, eu sou chemical engineer, sou engenheiro químico. Na minha área tem mestrado profissional, que é o que eles chamam course-based, que é você só faz cursos, no máximo você faz um final report, e o mestrado acadêmico, que você faz menos cursos e uma tese. Então, no meu caso do mestrado profissional, ele é mais caro do que o mestrado acadêmico, você faz mais cursos, como eu disse. Então, primeiro termo, no meu caso, são 10 cursos. Aí você tem um determinado número de cursos que você tem que fazer na sua área específica, chamado de core courses. E tem outros, e tem cursos abertos, que você pode fazer em engenharia de energia, tratamento de água, cursos mais abrangentes. Então, primeiro período, 4 cursos, segundo período, mais 4 cursos, e depois você faz mais um termo, que aí são mais 4 meses. Esse break é quando você consegue encaixar o seu estágio, que é o co-op, que é uma parte crítica aí para você se inserir no mercado de engenheiro. Pelo menos no meu caso foi, porque foi como eu consegui o meu atual emprego. Então, como é que funciona? Você se inscreve na universidade, a universidade ela provém vários treinamentos para você ingressar no mercado de trabalho. E é algo bem interessante. Você se mistura com os undergraduates, né, a pessoa que está fazendo bacharelado, e aí eles explicam coisas até teoricamente básicas, como se portar no trabalho, entrevista, preparação de resumê, preparação de cover letter, falando assim, a gente vai fazer um resumê, você não pode ser genérico. Qual era a sua atividade? Eu, como engenheiro químico, eu trabalhei com projetos. Muito genérico, entendeu? Você tem que determinar, eu trabalhei no projeto da plataforma X, especializado em Y, que deu retorno tanto. Então, sempre mostrar o resultado de algo que você fez e mostrar que aquelas skills que você adquiriu em trabalhos anteriores são transferíveis. E é bem interessante, eles fazem mock interview, né, que é entrevista ensaiada. Então, na minha opinião, foi um processo muito importante para conseguir a vaga que eu consegui. Eu trabalho hoje para o governo, né, eu trabalho para uma organização chamada Metro Vancouver. Enfim, é uma organização que cuida de tratamento de água potável, tratamento de efluente sanitário, solid waste, resíduo sólido, e outros negócios menores para toda a região de Metro Vancouver, que é como se fosse a região metropolitana de Vancouver. Bacana, Rafael, bem interessante essa coisa, eu sempre falo com as pessoas também que conversam comigo, que querem vir para os Estados Unidos, Canadá, outros países, que o estudo é uma opção excepcional, né? O mestrado, principalmente para quem tem uma formação de engenharia no Brasil, que a gente sabe que tem uma certa dificuldade para ser reconhecido, e com certeza o mestrado é uma opção excelente. Quanto tempo ao todo duraria esse teu mestrado profissional? Você pode dar para a gente uma noção de custo, hoje, do mercado aí de custo de mestrado profissional? Sim, com certeza. O mestrado varia de universidade para universidade, como já era de se imaginar. A Universidade de British Columbia, aqui em Vancouver, apesar de Vancouver ser extremamente caro, é um dos mais baratos. Então, o meu mestrado, que é mestrado profissional em engenharia química, o chamado MEng, ele custa $18.000 o mestrado todo. Então, são 3 termos, como eu falei, cada termo são 4 meses. Então, se você não fizer estágio, não fizer nada e quiser jogar tudo direto, você consegue terminar em 1 ano. Você faz de agosto até abril, 8 meses, de setembro até abril, 8 meses. Depois, você emenda com um projeto final e se forma em mais 3 ou 4 meses. Então, você consegue terminar em menos de 1 ano. Full time, no caso. Seria full time. Mas o mestrado é full time. Sempre vai ser full time. Teoricamente, as pessoas pensam full time que seria de 8 às 5 de aula. Não. Normalmente, a carga horária de aula gira entre 15, 16 e 22 horas, algo assim. Só que a demanda é muito grande de assignment, de trabalhos, estudo extracurricular. Eu trabalho, como faculdade, a gente está acostumado a assistir a aula de menos. O mais pesado é em casa, estudando, fazendo os trabalhos. Então, sem estágio, 1 ano. Com estágio, pode pular de 1 ano e 4 meses a 1 ano e 8 meses. E me fala uma coisa, esse visto, no caso de um brasileiro que quer ir para o Canadá fazer um mestrado,
ele, no período do mestrado, ele é autorizado a trabalhar alguma carga horária ou não? Sim, todo estudante tem exceções, tem que acessar, óbvio, o site do governo canadense para entrar em maiores detalhes, mas, assim, a maioria dos estudantes que vem fazer um curso de longo prazo, 2 anos, 1 ano, doutorado, etc., eles estão permitidos a trabalhar até 20 horas por semana no período de aula, e fora do período de aula, eles podem trabalhar full-time. Então, se, por exemplo, não conseguiu um estágio, teve o break, você não quer fazer, adiantar o projeto, você pode ficar 8 meses trabalhando full-time em alguma empresa. Excepcional, excepcional estratégia. Quer dizer, aquele que tem dificuldade, uma certa dificuldade no inglês, ele pode ir fazer um curso de inglês, para aperfeiçoar o inglês, pode ir para um mestrado de 1 ano, quer dizer, dentro de 1 ano e meio, 2 anos, ele está aí bem posicionado, né? Para estar assumindo um cargo, como foi você. Conta aí como é que aconteceu. Você fez o estágio e aí você recebeu uma proposta. Explica para a gente aí. Como eu falei, o meu caso é um pouquinho diferente, mais interessante pelo fato de eu ter 2 vistos. Então, o que eu fiz? Eu vou terminar o mestrado fazendo 10 matérias. Você pode terminar fazendo 8 matérias e mais um projeto final. Eu escolhi 10 matérias. Então, depois do co-op, que é o estágio que eu fiz 8 meses, a empresa demonstrou interesse em me contratar. Porém, se eu não tivesse o visto de trabalho, eu teria que voltar para a faculdade, então eu não poderia ser contratado full-time. Como eu possuo visto de trabalho, que é como eu entrei no Canadá, como cônjuge de um estudante, eu pude aceitar o trabalho full-time. Então, eu hoje trabalho de 7 às 3h30, mais ou menos 7 às 3, e tenho aula às 4 da tarde até as 5 ou 5h30. Assim, só para entender, então você teria que terminar o mestrado para aplicar para um visto de trabalho, é isso? Positivo. Que aqui no Canadá é a estratégia que a maioria segue. Você aplica para o visto de estudante, de normalmente 2 anos, 1 ou 2 anos, ou 3, depende do seu estudo. Então, aí depois disso existe um visto chamado PGWP, Postgraduate Work Permit. Então, quando você concluir os seus estudos, você pode aplicar para esse visto. Esse visto te dá o mesmo tempo de visto de trabalho que você estudou. Então, eu fiz um curso de 1 ano, eu vou ganhar um visto de trabalho de mais 1 ano. De 2, eles pulam para 3 anos. Se você fizer um curso de 2 anos, você ganha um visto de trabalho de 3 anos, é o máximo. Então, se você fizer um curso de 4, você vai ganhar 3 anos de PGWP. Só que isso já te dá o tempo suficiente para você conseguir trabalhar na aplicação da sua residência permanente. Na verdade, você consegue trabalhar na aplicação da residência permanente já do Brasil, desde que você tenha os critérios para conseguir a pontuação mínima. O sistema do Canadá ele é diferente. Não é diferente, ele e a Austrália são bem similares. Ele tem uma pontuação de corte. Eles chamam 3 mil imigrantes a cada 2 semanas, por exemplo. E os imigrantes com maior pontuação são chamados. E o que vai lhe dando pontuação? Idade, experiência profissional, educação, experiência no Canadá. Então, o fato de a pessoa vir para cá e conseguir o visto depois de trabalho aqui, ela vai conseguir mais pontos pelo fato de ter experiência no Canadá, estudo no Canadá. Você entendeu a lógica como eles fazem? Eles tentam absorver os melhores imigrantes possíveis em questão de qualificação. Na verdade, aqui, hoje, o Trump, né, só para deixar a galera bem informada, agora recentemente lançou um programa que está para ser aprovado, onde ele apresentou isso com 2 senadores e ele falou claramente, nós estamos copiando o modelo do Canadá e da Austrália, que é um modelo que funciona muito bem. Então, a gente pode esperar que nos próximos aí, vai demorar o tempo que vai ser aprovado, os Estados Unidos vai estar muito similar, principalmente focado em profissionais bem qualificados, como engenheiros, médicos e por aí vai, outras profissões, contadores. Então, hoje, os Estados Unidos, sim, ele se espelha no Canadá, que funciona muito bem, né, esse tipo de pontuação. Mas fala um pouco aí, então, o Rafael, como que é o teu trabalho, que área que você faz, qual é o teu cargo? Explica um pouco para a galera. Bom, então, eu sou engenheiro júnior, que aqui é chamado de Assistant Project Engineer. Então, eu trabalho numa unidade de tratamento de efluente sanitário. O meu trabalho, basicamente, é buscar oportunidades de melhoria operacional, que resultem numa redução de consumo de energia, ou redução de consumo de produtos químicos, ou então até no aumento de eficiência de um equipamento. Ou, por exemplo, o equipamento X, ele trata 5.000 quilos por dia. Se eu conseguir jogar esse equipamento para tratar 6.000 quilos por dia, isso é um ganho, porque eu estou fazendo mais com a mesma coisa. Então, é projeto de produtividade, aumento de produtividade, em resumo. E é uma área que a gente estava até conversando offline, que muitos engenheiros civis atuam também, né, nessa área de tratamento de efluentes. Você tem, como é que funciona os teus companheiros de trabalho? É uma equipe internacional, é mais canadense, você tem brasileiro
na empresa que você trabalha? Como é que é isso? Eu atualmente trabalho na planta. Aí a empresa que eu trabalho, a maioria dentro da planta seria canadense. É uma tendência que você vê aqui, quanto mais qualificado o trabalho, menor a quantidade de imigrantes internacionais você vai vendo. Essa é a tendência que você vê aqui. Você vê muito imigrante qualificado também, mas assim, diminui. E na planta eu sou o único engenheiro. Assim, é um conceito novo que eles tinham. Meu gerente, que trabalha na sede, quer implementar, que é tentar colocar um engenheiro on-site para buscar melhorias de processo, que não é feito atualmente na Metro Vancouver, que ela é feito mais pela sede. Está sendo uma experiência nova para meu gestor, meu gerente. A vaga foi aberta, no caso, para mim, essa é uma vaga nova. É um teste que é bom para você, né? Exatamente, porque eu fiz um trabalho no ano passado como co-op, e ele ficou interessado que eu apresentei mais uma lista de oportunidades que eu via como viáveis para implementar na planta, que resultariam em ganhos de energia ou ganhos de escala. Bacana, isso é uma estratégia também, né? Você tá aí, você buscar o teu espaço, né? Você despertar o interesse. Isso é uma coisa que a gente, desculpa te interromper, Alex, Não. que eu falo assim, o brasileiro, o brasileiro bom, o trabalhador bom, ele pensa muito outside of the box, pensa muito fora da caixa, assim, ele está sempre procurando coisas melhores para trabalhar, assim, ele não fica satisfeito com somente receber a demanda. Assim, ele não espera chegar um e-mail falando, faça isso. Ele começa a olhar e ver onde ele pode melhorar. É a questão da proatividade. E eles valorizam muito aqui. E, assim, é engraçado que os trabalhadores aqui, na média, são superiores ao Brasil, na média, mas não tem... Os pontos fora da curva no Brasil, eu acho que são impressionantes. Assim, as pessoas trabalham muito bem. Um amigo, um gerente, meu ex-gerente meu falou, brasileiro, quando quer trabalhar, ele trabalha bem. Tem um componente de criatividade, tem um componente que ele é sociável, ele faz amizade, ele sabe se portar bem, gerenciar pessoas. Aí a gente vê isso no mundo todo. Agora, eu acho bastante interessante o que você está falando aí. Eu entrevistei já duas pessoas e a gente sempre vê um componente assim de fazer algo diferente, de se desafiar, de ser ousado para alcançar o espaço no mercado. E apesar de você ter ido por um mestrado, que é um caminho mais formal e mais seguro, mas de repente se você não fosse um pouco mais ousado no teu estágio, não poderia não ter a vaga, né, para você no final. Isso aí acho que fica como uma dica para a galera aí. Fala um pouco para a gente assim, ô Rafael, você está aí já há 2 anos, como é que é o mercado em geral para engenharia, tanto na sua área como na civil, na área elétrica, o que você visualiza em termos de crescimento da região, por exemplo, de Vancouver? Como é que está a média salarial, vamos dizer assim, de cargos de entrada? Fala um pouco aí para a gente da tua visão disso. Bom, engenharia química aqui em Vancouver, que é a minha área, ela tem alguns trabalhos em sedes, em firmas de consultoria, principalmente essa parte de tratamento de água, de rejeito sólido, tem algumas oportunidades, são mais limitadas. A área de engenharia civil, acho que bomba bastante aqui, especialmente construção civil, teve muita construção de prédios nos últimos anos. A área imobiliária é muito aquecida em Vancouver, tanto que é uma das mais caras do mundo. Assim, é mais difícil falar das outras áreas, porque eu não pesquiso tanto das outras áreas, mas a área de engenharia química eu vejo que aqui é um pouco mais limitada do que provavelmente Ontário, que é a província de Toronto, e do que em Alberta, que é o óleo e gás. Hoje o óleo e gás caiu muito forte, né? O preço de petróleo está muito baixo, em comparação a alguns anos atrás, então a Alberta não está mais contratando como antes, nem pagando como antes. A te dar uma ideia de média salarial, em engenheiro júnior aqui em Vancouver, eu estimo que ele tira entre 60 a 70 mil dólares ao ano, tá? Quando você consegue a sua certificação de Professional Engineer, eu acho que consegue chegar próximo aos 100, ou 90, 100 mil, mas assim, são números muito genéricos, sabe, que eu estou te passando e varia muito de empresa para empresa. Mas eu acho que é leva um tempo também, né? Vai levar o quê? Depois de uns 4, 5 anos que a pessoa pode se qualificar para ter um professional engineer, que seria o certificado de reconhecimento como engenheiro mesmo? Não necessariamente. O professional engineer aqui você precisa ter 4, 5 anos, mas dos 4, 5 anos não precisam ser no Canadá. Somente um desses anos precisa ser no Canadá. Então, essa é a minha estratégia hoje. Qual é a minha estratégia? Eu tenho mais de 5 anos de experiência de trabalho e vou formar 1 ano de experiência no Canadá em maio, que o estágio conta. Isso eu conversei com a pessoa do órgão fiscalizador, né, da engenharia aqui. Então, aí eu poderia aplicar para o Professional Engineer.
Isso aí é um ponto que a gente até comentou offline também, que é importante, é a certificação. Tem muitos cargos de engenheiro que você pode trabalhar sem certificação, eu diria até que a maioria. Só que as empresas, há um certo ceticismo das empresas em contratar quem não tem essa qualificação, porque você sendo imigrante, eles normalmente não conhecem a sua faculdade. A gente é brasileiro, estudamos em faculdades muito boas, renomadas, federais, mas que para eles aqui não quer dizer muita coisa. Então, a forma deles você avaliarem o seu requisito acadêmico é pela certificação, que é o primeiro passo para você obter, que é o chamado Engineering Training, que é você submeter seus estudos para essa organização, para ela avaliar se você está apto ou não para ingressar no trabalho de engenheiro. Isso aí, a tua visão de mercado, acho que já deu para o pessoal ter uma ideia, né? Tem áreas realmente da engenharia que a pessoa precisa mergulhar um pouco mais, não tem como a gente ver muito à distância, porém, só a visualização que se o setor, a área está crescendo, como a área de Vancouver, já é um sinal bom para as áreas de engenharia como um todo, né? Sim, sim. Então, aqui a área de engenharia tem crescido. É um pouco mais limitado em British Columbia do que Ontário, eu diria. Principalmente Ontário é um polo, tem muitos polos industriais em cidades próximas a Toronto. Em termos de população e tamanho, a região de Ontário é bem maior do que a região de British Columbia, que é onde fica Vancouver. Então, só para o pessoal se situar sobre o Canadá, você sabe que Ontário fica na costa leste, próximo a Nova York, algumas horas de viagem, e Vancouver fica no extremo oposto, na costa oeste. Então, são 4.000 quilômetros, distância, 3 ou 4.000. É mais frio aí, não? Não, aqui é bem tranquilo. Aqui hoje está 3 graus, inverno, fevereiro, e em Toronto deve estar menos 10. Vancouver é conhecido como a cidade mais quente do Canadá. Mas eu não diria mais quente, mas uma das mais quentes. Eles são bem tranquilas. Nesse ano só nevou um dia ou 2 dias. Bem assim, tranquilo, bem tranquilo. Aqui na Flórida tá 26, 25. Mas a Flórida é ponto fora da curva. Beleza, Rafael. Cara, quero te agradecer bastante pelo teu tempo. Queria que você aí falasse suas considerações finais, o que você indica, o que você dá de dica para os brasileiros que estão aí, ou no Brasil, ou em outra parte do mundo, está estudando inglês, está pensando em se mudar, está pensando em mudar de áreas. O que você indica para o pessoal em termos de dicas finais? Inglês é fundamental, a gente acho que não precisa nem reforçar isso, é o alicerce de tudo, para você conseguir emprego, conseguir viver aqui, ter uma qualidade de vida. Você não consegue viver bem se você não consegue se comunicar, é o básico. Então, eu não vou nem forçar muito a parte do inglês, que para qualquer coisa você vai precisar. Estudo. Eu vejo muito, isso é uma experiência própria, tá? Vejo muitos engenheiros que querem vir para cá e eles vão buscar uma consultoria de imigração. Nada contra. Eu fiz todo o meu processo sozinho, mas o problema da consultoria de imigração, eles normalmente enveredam por falar para o pessoal, faz um college, é um diploma de 2 anos. Então, assim, o seu engenheiro civil, ele vai te orientar a fazer um Civil Engineering Technologist. Eu não acho uma boa estratégia para entrar no mercado como engenheiro. Por quê? College é um nível abaixo de bacharelado. As pessoas muitas vezes não gostam de ouvir, mas a verdade é essa. É um nível abaixo. Você, quando se formar, vai ter uma penetração no mercado boa, vai ganhar um bom salário, eventualmente pode até ganhar mais do que um engenheiro, mas não é um engenheiro. Então, para você validar o seu diploma depois, preencher os requisitos acadêmicos, ingressar no mercado como engenheiro, eu acho mais limitado. E o custo pode ser bastante similar. Eu vou fazer uma comparação aqui em British Columbia, em Vancouver. Um college similar à universidade seria, no caso, a BCIT, British Columbia Institute of Technology. E a UBC seria a universidade, University of British Columbia. Um curso no BCIT seria $18.000 ao ano, um curso de $15.000, se não me engano, 15 ou 16 mil dólares. Então, em 2 anos, você pagaria em torno de 30 mil. E um curso de mestrado na minha área sairia 18 mil por um ano. Então, se você botar um ano, ainda sai mais barato. Você vai estudar 2 anos, e na UBC você estudaria 1 ano e você conseguiria um degree de master. Então, assim, eu acho que é uma estratégia equivocada. Isso é uma opinião pessoal. Já vi outras pessoas na internet até comentando coisas similares, mas eu acho que as pessoas são muito empurradas para essa direção pelas agências de imigração, pelo fato de ter um consórcio com escolas daqui, entendeu? Isso é uma posição minha. Não estou dizendo que você não possa tentar, mas eu acho que vale a pena pelo menos tentar um mestrado, tentar algo a mais. E se não conseguir, você realmente quiser enveredar para cá,
não nada te impede de fazer um college desses 2 anos ou até uma outra pós-graduação. Bem, essa é minha visão de educação. Visão profissional é cabeça aberta, estudar o país, assim, questão de cover letter, resumê, quando for aplicar para as empresas, conhecer bem a empresa, motivação, mostrar que você está ali para dar o sangue, trabalhar, que você vai ser bem visto. E não se menosprezar também, muito importante. Se você está aqui, se você teve coragem para largar uma vida no Brasil, com muitas vezes um bom emprego, com uma estabilidade, e se desafiar mais, ser uma pessoa diferenciada. Então, não ache que você é inferior a ninguém, vai para frente e mostre e dê o seu melhor. Tá excelente, Rafael. Acho que essa é a mensagem que fica pessoal. Ainda mais no teu caso, você é um cara que tinha aí lá um emprego público, largou tudo e tá aí, fez acontecer, cara. Quero te agradecer pelo teu tempo, muito obrigado. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Com certeza, Alex. Obrigado aí pela entrevista, foi muito bacana. E a gente vai se falando. Beleza, Rafael. Tá aí, pessoal, então, na experiência aí do brasileiro em Vancouver, Canadá. Então a gente se vê na próxima. Um abraço.